Olá, mais uma vez aqui com vocês na matéria de ensino religioso. Me chamo Vanessa Pessoa, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estarei à disposição para responder vocês, ok? Bom, hoje eu vou dar continuidade ao nosso assunto, organizações religiosas. Como eu falei para vocês na aula passada, ela é dividida em 4 partes, esse assunto. Então, eu já falei da primeira, hoje eu vou falar sobre a segunda. Bom, vamos lá. As diferentes organizações religiosas. As diferentes religiões do mundo oferecem um sistema de significados complexos, sustentados por mitos, ritos, normatizações e funções que configuram a organização social com base em caminhos espirituais. São muitas religiões, como a gente já conhece, e cada uma ela tem suas normas, suas condutas, que vai servir tanto para ajudar na sua comunidade, como também na sociedade. Como a gente sabe, a gente vive em uma sociedade e não vivemos isolados. Apesar que hoje, devido à pandemia, infelizmente, a gente está um pouco afastado. Mas a gente tem que saber conviver com as outras pessoas e com as outras religiões. Bom, algumas oferecem a salvação para os seus adeptos, enquanto outras apenas dialogam com a totalidade de forças materiais e imateriais que constituem o universo e o movimento da vida. Essas diferentes religiões, elas oferecem, né, aos seus seguidores garantia, né, e também como é que eu posso dizer para vocês? É uma garantia de um bem-estar, tanto religioso como social, ok? Bom, as pessoas, a religião e o sagrado. Devemos ter respeito pelas mais diversas religiões, porque são muitas religiões. Eu sigo uma, minha amiga segue outra, minha família pode seguir outra, e então assim vamos seguindo. Vivemos em um regime democrático, em uma sociedade plural e sob um Estado laico, né? A Constituição Nacional, em seu artigo 5, capítulo 1, inciso 6, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na força da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Brasil, 1988. Então, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Eu tenho consciência, eu posso escolher religião A, B ou C. Né? Então, é assegurado, né, esse livre exercício dos cultos e garantido na forma de lei. Então, pode-se ter o culto que for de candomblé, de cristianismo, de budismo, vai depender de cada crença da pessoa, né? E também é garantido na forma de lei a proteção ao local desses cultos, né? Porque antigamente eles sofreram muito para garantir essa liberdade, né? Foram muito sofrimento. Então hoje eles são garantidos, né, por lei e proteção dos locais dos cultos. Bom, religião familiar e liberdade religiosa. O primeiro contato com a religião que a gente tem é com nossos familiares. E depois a gente vai conhecendo as outras religiões. Então, como a gente vive em um país laico, que tem várias religiões, e tem a liberdade, a gente tem a liberdade religiosa de querer continuar na religião que a gente conhece desde pequena, ou a gente pode escolher outra. Vai depender, como eu já falei, da nossa crença, do que a gente acredita. Mas eu tenho a liberdade de escolher outra, entenderam? Bom, devido sermos democráticos, né, a gente faz as nossas escolhas, então, nada mais justo, né? Bom,
para garantir essa liberdade religiosa, tiveram muitas lutas, muito sofrimento. E um exemplo que eu posso citar para vocês foram dos judeus com o cristianismo. Foram muitas guerras, foram muitas mortes. Assim como também o cristianismo com o islamismo. Teve muitos conflitos, cada um querendo se sobressair, querendo mostrar que era melhor do que o outro. O primeiro de tudo, que eu digo muito, é o respeito. Nada mais do que o respeito. Eu respeitando a religião do meu colega, a gente vive bem mais fácil e bem melhor. Bom, a intolerância religiosa. A intolerância religiosa causou e causa muitos conflitos e guerras violentas que são travadas em nome de uma determinada crença religiosa. Então, como eu falei para vocês, é uma querendo mostrar mais do que a outra. E isso traz muito conflito, muitas guerras, algumas querendo ser maior do que a outra. E isso vai causando muitas dores, muito sofrimento para a família, né? Tanto de A como de B, porque há mortes, né? Chegam a ter morte. Então, ainda hoje a gente vê alguns casos, raramente, mas a gente ainda vê, né? A intolerância religiosa também se expressa em conflitos cotidianos, quando se menospreza pessoas por não pensarem religiosamente do mesmo modo. Então, a gente pode ver muitas pessoas brigando, bate-boca, né? Porque não acredita no que a outra. Então fica aquele conflito, né? No cotidiano, a pessoa não gosta da outra, porque ela é crente, porque ela é budista, não, porque ela é do candomblé. Bom, o candomblé, né, é uma religião afro-brasileira que foi vindo dos escravos, mas ela ainda tem muito preconceito. O povo fala que é macumba, né? Então a gente tem que respeitar a religião do outro, porque cada um tem sua crença e ela tem a liberdade de querer ser daquela religião. Eu não posso obrigar ninguém a nada. E assim como ninguém me obriga a nada. Então, a gente tem que primeiro respeitar para que tudo dê certo. Faz-se necessário conhecer diferentes religiões e culturas para que possamos respeitar e vivermos em paz. Então, o conhecimento é a chave de tudo, assim como o respeito, né, para viver melhor e entender a religião do próximo. Então, por isso que essa matéria de ensino religioso, ela traz isso, conhecimento, né, a construção de conhecimento dessas religiões. Bom, aqui vamos começar com a primeira. Animismo é uma forma religiosa bem antiga, talvez a mais antiga de todos, onde se busca o significado das coisas, do pleno da vida. Assim, todos nós no universo estamos animados com uma força espiritual. Podem-se dizer que todo no mundo possui um espírito para os animistas. Então, tudo tem espírito. A árvore, a pedra, os animais, os seres humanos, né? Então, esses espíritos, eles são venerados, são, como é que eu posso dizer? São motivos de eles fazerem culto, né? Os animistas, né? Eles, para os seguidores do animismo, os espíritos animais, o mundo, protegem a saúde, permitem boas colheitas, velam pelas pessoas e, sobretudo, pelos espíritos dos mortos. E as pessoas forem mais, podem ser castigadas por meio de catástrofes e doenças enviadas por eles, pelos espíritos, né, dessas coisas. Bom, o animista, né, eles têm essa conduta de tudo tá na natureza, montanha, árvore,
Então, a energia da natureza é muito boa. E se a pessoa for ruim, né, for má, elas são castigadas por meio de catástrofe, né, vulcões, erupções e outras catástrofes e doenças irreversíveis. Bom, os animistas invocam os espíritos para proteção, festejam as mortes para que sejam favoráveis com cantos e danças ao som de tambores. Podem-se utilizar em seus rituais máscaras decoradas e pintadas com cores vivas, representando os espíritos invisíveis, os espíritos de luz, espíritos do bem. Então, as cores, né, vivas traz essa lembrança, como é que eu posso dizer para vocês? Uma energia boa, né? Então, é isso que os animistas animados, né? Cores vivas e animados. Bom, o islamismo. Baseiam-se nos ensinamentos dos grandes profetas Maomé, né, popularmente conhecido como Maomé, que recebeu a mensagem de Alá para transmitir aos homens e mulheres. O livro sagrado para os seguidores de islamismo é o Alcorão. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, começando por purificação, lavando as mãos, o rosto e os pés. Põe-se de joelhos sobre o tapete, virando-se para Meca. Repitam trechos do Alcorão e prostram-se em várias vezes. Os islamismos, né, eles acreditam em um só Deus, que é Alá. Então, eles fazem essa oração, né, 5 vezes ao dia. Então, eles têm a hora de fazer essas orações. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês de como eles fazem. Um tapetezinho, eles viram em direção a Meca, né, e sentam nessa posiçãozinha, fazem sua oração, leem, né, o Alcorão e fazem os seus rituais todo dia. Só toda sexta-feira, ao meio-dia, os muçulmanos devem ir até a mesquita para orar. Do alto do minarete, né, torre da mesquita, o muezzin, encarregado de anunciar o momento das preces, chama para a oração. Antes de entrar, os participantes tiram seus calçados, então são de pé descalço. O chão da mesquita é coberto de tapetes para a oração e o imame, líder religioso que preside a oração, faz um discurso religioso. Então, toda sexta-feira eles vão nessa mesquita para orar. Cristianismo compreende diversas instituições religiosas que se separam até os dias de hoje, por terem visões diferentes de doutrina. Mesmo assim, todas creem em um Pai, Deus Pai, Criador do mundo, e em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e tem como livro sagrado a Bíblia. Então, o cristianismo ele é dividido em 3 doutrinas, né, diferentes, mas que elas têm o mesmo crença, né, no Pai e no Filho. E o seu livro é a Bíblia. Então, todas 3 seguem a mesma, só que são diferentes. Bom, conheceremos 3 formas de cristianismo que surgem ao longo da história. Primeiro é o católico romano, segundo é o ortodoxo e o terceiro os protestantes. Bom, o católico romano, né, algumas crenças deles, algumas doutrinas deles. Aos domingos, os católicos se reúnem para celebrar a missa. Então, tem a missa. Quem é católico romano conhece. Quem não é também conhece, né? Algumas crenças. Bom,
Os guias religiosos dos católicos são os Papa, o Bispo e os Padres, e celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, desculpa, gente, é dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus Cristo. Então, o católico romano, elas têm essas doutrinas, né, essas crenças, esses segmentos que eles têm. Bom, os protestantes participam de cultos, né, os seus guias religiosos são os pastores, celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Os ortodoxos celebram a Divina Liturgia. Os guias religiosos são os patriarcas, os bispos e os padres. Celebram o nascimento de Jesus em 7 de janeiro. Então, é diferente dos outros dois, né? Mas a gente pode perceber que os guias religiosos dos ortodoxos são muito parecidos com os guias do católico romano, pois eram uma religião e depois se dividiram. Então, o cristianismo é dividido nessas três e seguem essas doutrinas, seguem essas, como eu posso dizer, essas condutas. Bom, o budismo surgiu na Índia com Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, o Iluminado. Por volta do século VI a.C., Buda é visto pelos seus adeptos como um guia espiritual e não como um deus. Ele ensinava que o sofrimento que ocorre muitas vezes em nossa vida vem do desejo de possuir. Para alcançar a paz é importante suprimir todo desejo egoísta, levando uma vida sem violência. Então, Buda ele pregava muito a paz, né? Alcançar a paz, principalmente a espiritual, né? Então, se a gente tinha muito desejo em alguma coisa, isso era egoísmo, né? Então, a gente tinha que suprir esse egoísmo e levar uma vida sem violência. Um dos livros sagrados do budismo chama-se os Três Cestos, que conta a vida de Buda e reúne seus sermões. Alguns budistas têm seus lares um Buddhisuddha, um pequeno altar diante do qual a família reza, onde há uma imagem do Buda, placas com os nomes dos ancestrais, bastões de incenso, entre outros elementos. Bom, uma imagem aqui para vocês, que vocês podem entender. Eles oferecem frutas, flores, seus parentes aqui, né, seus antepassados, a imagenzinha de Buda. E isso são as crenças deles. Bom, as festas dos Buda. A festa das flores, né, que acontece no dia 8 de abril. Nesta data celebra o nascimento de Buda. Nos templos, enfeitam um altar de flores com estandes do Buda, criança sobre a qual despejam chá adocicados, né? Em julho, né, festejam a morte de Buda, homenagem ao espírito dos ancestrais, levam até os rios pequenas lâmpadas que colocam em barquinhos de papel. Como vocês podem estar vendo. Essa primeira imagem é da festa das flores, que eles celebram o nascimento e eles também celebram a morte, né, que é em julho, conhecida como a festa da morte do Buda, né, essas pequenas lâmpadas que eles colocam, as tradições deles. Bom, judaísmo. Os judeus creem no único Deus onipotente, o qual estabeleceu com eles um pacto de aliança. Aguardam a vida de Messias, o enviado de Deus,
quando ele vier, a terra inteira terá paz e justiça. Os seguidores do judaísmo acreditam que a vida é regida por normas severas estabelecidas por Deus. O não cumprimento dos deveres com Deus e os seus semelhantes implicarão em castigos divinos. Toda semana, desde a tarde de sexta-feira até a tarde de sábado, os judeus celebram os sabates em família. Não trabalham para poder pensar melhor em Deus. Na sexta-feira à noite, cantam e oram juntos ao redor da mesa, prontos para o jantar. O homem coloca, os homens, se tiver mais, do que o pai, eles colocam um kippah, sinal de respeito a Deus. Como vocês podem estar vendo, os homens, tanto o pai tem, como o filho homem. Filho homem. As mulheres não precisam, mas os homens colocam esse kippah, que é respeito a Deus. O mais importante festa para os judeus é o Yom Kippur, Dia do Grande Perdão, celebrado no outono. Nesse dia, os judeus não bebem, não comem, ninguém trabalha, para reconciliar-se com os outros e obter o perdão de Deus. Então, em outono, eles têm essa celebração, a festa judeus, o Yom Kippur. Bom, outra festa, o Pessah, que também é conhecido como Páscoa, na primavera. É também uma grande festa que celebra o dia em que Deus livrou o povo judeu da escravidão no Egito, sob o comando de Moisés. Também em dezembro tem a festa do Hanukkah. Cada noite, durante 8 dias, acende-se uma vela em um candelabro com 8 braços e oferece-se presentes às crianças. Vocês podem estar vendo aqui, a fotinha desse menino acendendo uma vela e com o kippah dele aqui em respeito a Deus. Bom, ao completar 13 anos, os jovens judeus participam de uma cerimônia na sinagoga chamada Bar Mitzvah. Ou seja, o menino torna-se responsável diante de Deus e de todos os outros por seus atos. Neste momento, lê-se em voz alta diante de todos uma mensagem da Torá, que é o livro sagrado dele. A oração frequente para essa cerimônia é o Shema, que significa escuta. Então, esses cerimonialistas fazem isso. Então, todo jovem, homem, principalmente, ao completar 13 anos, ele passa por essa celebração. Bom, hinduísmo. É um conjunto de religião muito antiga da Índia, pois as suas origens remontam a mais de 6.000 anos. Não tendo fundador, o hinduísmo é fruto de uma evolução gradual e de busca pessoal de muitos sábios e mestres da Índia antiga. Há milhares de deuses nessa religião. Os mais conhecidos são Brahma, Shiva e Shiva, que são representados diferentes de uma única emanação criadora, Atman, ou setelos divino. Como vocês podem ver, esses 3 são os mais conhecidos e os mais seguidos também. O hinduísmo pratica gestos que são chamados de puja, sentados com as pernas cruzadas, como vocês podem estar vendo aqui na imagem, diante da imagem de um deus, recitam orações, queimam incenso e oferecem flores e alimentos. Como vocês podem estar vendo aqui, muito enfeitado diante de uma imagem. A mulher oferecendo comida, a imagem, sentada de pernas cruzadas.
né? Então, isso ajuda muito. Bom, uma prática comum com o hinduísmo é o banhar-se no rio Ganges, um grande rio sagrado da Índia, onde fazem orações para purificar, mas também realizam suas práticas religiosas em templos, né? Eles vão uma vez no ano para se purificar, banhar nesse rio. Bom, a sociedade hinduísta, inicialmente, era dividida em 4 castas, que são os brahmanes, os sacerdotes e filósofos, enfim, os que estão ligados aos conhecimentos. Os kshatriyas, representados pelos militares e governantes, os vaiks, compostos pelos comerciantes e agricultores, e por último, os sutras, que são os empregados, camponeses e servos. No entanto, essas castas se subdividiram e atualmente existem aproximadamente 3.000 subcastas não oficiais, né? Então, essas castas foram se subdividindo, mas não são oficiais. As oficiais são essas que eu já falei. Cada casta possui suas regras, seus costumes, tradições, regras alimentares e até mesmo as profissões são definidas a partir delas, né, a partir dessa casta, assim como suas práticas religiosas. Eu acho que quem assistiu, se eu não me engano, o Clone, falava muito, né, sobre essas religiões hinduístas. Bom, as festas hinduístas. Os hinduístas têm inúmeras festas, muitas alegres, como Diwali e o Holi, as festas da luz no outono. Bom, essas festas a gente vai conhecer um pouco mais na frente, eu não vou nem entrar em detalhes agora. Mas essas duas festas no hinduísmo são muito importantes, né? Devido ao colorido, devido à beleza que elas trazem. Bom, a fé Bahá'í, a revelação progressiva. É uma religião nova, surge no Irã, no Oriente Médio, em 1844. Seu fundador foi Baha'u'lláh. Baha'u'lláh é o nome do nascimento, né? É um título que significa glória a Deus. Né? Eles acreditavam que ele era um novo Messias, novo profeta. Essa religião é uma das mais novas que se conhece. Baha'u'lláh ensinava que todas as religiões provêm de um mesmo Deus. Seus seguidores passaram a ser conhecidos como Baha'is e acreditam que em diferentes tempos de história da humanidade, Deus enviou mensageiros para educarem as pessoas nos caminhos do bem. Né? Buda, Krishna, né? Maomé, e entre outros. Esses enviados foram conhecidos como profetas, manifestantes ou ainda como mensageiros de Deus. Eles tinham a tarefa de ensinar as pessoas a serem mais amorosos, justos e a cuidarem dos outros e outras formas das vidas presentes. Bom, para eles, a humanidade deve ser considerada como uma só e não dividida por regiões, cor de pele, sexo ou qualquer outra categoria. Todos devem ter os mesmos direitos. Acreditam que os preconceitos conduziam à violência e, portanto, devem ser extintos. Então, tudo que traz violência deve ser extinto. Que esses messias, esses mensageiros só é para trazer o bem. Então, também afirmam que a religião deve caminhar junto com a ciência, assim a verdade virá da humanização entre ciência e a religião. Possui o desejo de que se estabeleça na humanidade a paz universal e trabalhe por ela como metas supremas de toda a humanidade. Bom, aqui vai encerrando nossa aula
E eu vou deixar uma frase de reflexão. A melhor religião é aquela que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, toda religião, ela só, como eu já falei uma vez na aula passada, ela só é para o bem. Então, como a gente tem a liberdade de escolher qual é a nossa religião, então que seja a que nos ajude a ser uma pessoa melhor, né? Então, bons estudos e até a próxima.